Espero que tenham gostado do primeiro vídeo da série, pois no vídeo anterior nós vimos um breve resumo do que é a obra de sustento próprio. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a importância dessa obra na história da Igreja. E eu quero começar fazendo uma pergunta a você que está acompanhando essa série. Se excluíssemos da Bíblia tudo que foi escrito por obreiros de sustento próprio, quanto da Bíblia nós teríamos hoje? Teríamos quase nada. Todo o Novo Testamento foi escrito por obreiros independentes. Já no Antigo Testamento, dos livros que nós conhecemos o autor, pois alguns não se sabe ao certo quem escreveu, alguns poucos foram escritos por levitas, como é o caso do livro de Crônicas, do livro de Reis, o livro do profeta Ezequiel, que era um sacerdote. Mas mesmo o profeta Ezequiel, que era um sacerdote, não sabemos se continuou sendo mantido com um tesouro denominacional quando esteve cativo próximo ao rio Quebar. Então, é possível que o profeta Ezequiel tenha dado continuidade ao seu ministério de forma independente. Os outros autores, como, por exemplo, Daniel, o profeta Jeremias, entre outros, não eram levitas ou sacerdotes. Cristo e os seus discípulos eram obreiros de sustento próprio. Vejam só. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os seus 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Lucas, capítulo 8, do 1 ao 3. Jesus e os discípulos eram mantidos por apoiadores e simpatizantes, como nós vimos. Um outro fato que pode passar despercebido é que Jesus escolheu um obreiro de sustento próprio para batizá-lo. Embora João Batista tenha vindo da linhagem de um levita, pois o seu pai Zacarias era da tribo de Levi, Deus o conduziu à obra de sustento próprio. A obra de sustento próprio sempre precedeu a obra denominacional. Os patriarcas eram obreiros leigos antes e depois do dilúvio. Por entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. Patriarcas e Profetas, página 66. Foi durante o Êxodo que Deus estabeleceu a obra denominacional pela primeira vez, e a tribo de Levi foi separada para servir como tribo sacerdotal, e o sustento deles dependiam da fidelidade dos israelitas. Mas o estabelecimento do sacerdócio não eliminava o ministério de obreiros leigos. O ministério sacerdotal era apenas para homens, mas em ministérios independentes houveram muitas mulheres notáveis, como é o caso de Miriam, irmã de Moisés, a profetisa Uda em 2 Reis 22, Débora em Juízes capítulo 4, as filhas de Filipe, lá em Atos 21. Durante a história, Deus dependeu não apenas de sacerdotes, mas também de profetas para manter a integridade e trazer reprovações contra os escolhidos de Deus. Com a crescente corrupção do sacerdócio da igreja, Deus continuou a levantar obreiros de sustento próprio. E um notável grupo no passado foram os valdenses, que eram poderosos missionários a apresentar as verdades em contraste com os erros da igreja cristã naquela época. Assim como os primeiros cristãos foram obreiros de sustento próprio, assim também foram os pioneiros adventistas. Antes de existir a organização da Igreja Adventista, Tiago White, marido de Ellen White, que posteriormente foi pastor, trabalhou em um campo cortando feno para levantar dinheiro para que ele e Ellen White pudessem viajar pelos compromissos de pregação. A obra da Igreja Adventista em todos os continentes começou com obreiros leigos. Na América do Norte,
Dentre os que aceitaram a mensagem do sábado, haviam nomes como Frederick Wheeler, Joseph Bates, Tiago e Ellen White, John Andrews e Uriah Smith. Todos esses fizeram avançar a mensagem do sábado como obreiros leigos. Já o segundo continente a conhecer a mensagem do advento foi a África, quando Anna Moore, uma missionária americana que estava na Libéria, conheceu a mensagem no estado da Nova Inglaterra. E ao retornar para a sua missão num orfanato na Libéria, começou a espalhar a mensagem. E o terceiro continente a conhecer a mensagem adventista foi a Austrália. Um homem chamado Alexander Dixon visitou a missão de Anna Moore na Libéria e aceitou a mensagem do sábado. Quando retornou para Melbourne, na Austrália, começou a espalhar panfletos falando sobre o sábado. E o quarto continente a conhecer a mensagem do advento foi a Europa. O ex-padre chamado Michael Bellina Tchaikovsky foi quem levou a mensagem para o norte da Itália. Já o quinto continente a conhecer a mensagem adventista foi a Ásia. Um homem chamado Abraham LaRue decidiu sair da América do Norte e ir para Hong Kong, depois de ter sido rejeitado pela Conferência Geral da Igreja Adventista, porque consideraram ele já muito velho para trabalhar para Jesus. Este senhor de 65 anos trabalhou 14 anos como colportor em Hong Kong e disseminou a mensagem e comprovou a sua capacidade para trabalhar por Jesus. Foi o trabalho de Abraham LaRue que preparou a entrada da Igreja Adventista na Ásia. E o último continente a conhecer a mensagem adventista foi a nossa América do Sul, quando 4 famílias alemãs que conheceram a mensagem no Kansas foram para a Argentina. E essas 4 famílias parecem ter sido lideradas por um homem chamado George Riffel. Bom, baseado nessas informações, podemos tirar 3 conclusões a respeito da obra de sustento próprio. Primeiro, se não fosse por obreiros de sustento próprio, teríamos hoje muito pouco da Bíblia. Segundo, Jesus e seus discípulos eram obreiros de sustento próprio. Terceiro, a obra da Igreja Adventista se espalhou por todos os continentes através de obreiros de sustento próprio. E quarto, é que a obra de sustento próprio sempre precedeu a obra denominacional e normalmente é ela que dá origem à obra denominacional. Uma coisa é verdade. A intenção de Deus era que a obra denominacional e a obra de sustento próprio unissem forças para completar a missão evangélica. Porém, durante a história, esse relacionamento nunca foi tão fácil. E eu quero convidar você a ficar atento para assistir o próximo vídeo da série, pois nós vamos falar a respeito disso. Nós vamos ver um panorama do relacionamento entre a obra de sustento próprio e a obra denominacional. Até breve. Que Deus o abençoe.